Boa noite, professor Sergiano. Eu, Gleice, juntamente com o Antônio Gênito, vamos fazer uma breve comparação da BNCC e com o conteúdo de estatística e probabilidade e PCN+, com análise de dados, certo? Uma comparação entre esses conteúdos. E aí, como a BNCC está organizada em habilidades, eu analisei essas habilidades e que conteúdos eu posso trabalhar nessas habilidades. Aí eu vou falar só o final a numeração, certo? Que eles têm os códigos. Vou falar só o final para não ficar muito grande. Lá na probabilidade estatística da BNCC. Lá no 102, nós vai ter os assuntos que a gente vai poder trabalhar: interpretação de dados e quantitativos, dados quantitativos, gráficos e tabelas. Lá no 202, na habilidade 202, a gente vai poder utilizar representação gráfica de um conjunto de dados, medidas de centralidade, certo? Variação, desvio padrão e amplitude. Lá no 310 a gente vai poder usar o conteúdo de análise combinatória, princípio multiplicativo e aditivo. Lá no 311 a gente vai poder usar o espaço amostral, certo? O espaço amostral, os eventos e os riscos. Lá no 312 a gente vai poder usar os eventos aleatórios e sucessivos, certo? A gente pode incluir mais alguns conteúdos aí, mas eu só estou dando alguns exemplos de que conteúdos a gente vai poder utilizar. Além de, lá no 316, diferentes espaços amostrais, discretos ou não, equiparáveis ou não. 406, a gente vai poder utilizar amostragem, gráfico, diagramas, estatísticos, histogramas, polígonos de frequências, medidas de tendência central e medidas de dispersão. Lá no 407, leitura de gráfico, análise sintética. Lá no 511, diferentes espaços amostrais, discretos ou não, equiparáveis ou não, certo? E lá no PCN, nós vamos observar que é bem enxuto, certo? Por cima, na PCN+, análise de dados, a gente vai ter estatística, descrição de dados, representação gráfica, análise de dados. Aí essas análises de dados vai ser medidas, medianas, moda, variância e desvio padrão, certo? Lá em contagem, que o PCN ele é dividido em estatística, contagem e probabilidade. Estatística foi esses que eu falei. Na contagem a gente vai poder utilizar princípio multiplicativo, problemas e contagem. Na probabilidade a gente vai utilizar possibilidades, certo? Possibilidades e cálculo de probabilidade. Ou seja, você vê que na PCN é bem enxuta os assuntos, vamos ver por cima. Agora o Antônio vai falar os benefícios e malefícios da BNCC, se melhorou ou piorou. A few moments later. Primeiramente, boa noite. A gente ficou com a comparação sobre a BNCC e os PCN sobre educação, probabilidade e estatística, certo? As principais diferenças que foi debatida entre eu e meu parceiro para esse trabalho é a seguinte: na BNCC eles geram anos de experiência, um ano letivo, ele traz possíveis e aquele plano de aula traz para si uma coisa mais específica, norteando um conjunto, certo, de habilidade, experiência, percepção e entre outros. Já quanto o PCN, ele vem na questão de blocos de ensino. A cada 2 anos esse bloco funciona. No meu ver, o que melhorou é o seguinte: como o tempo
de estudo ele está diminuindo, a PCN ela entra como forma de adaptar, certo? Essa jornada, essa carga horária reduzida ao mínimo possível, é o que eles entendem, entre aspas, ser o mais importante a ser estudado, baseado no conteúdo de probabilidade estatística. E, no meu ver, o que piorou, no caso, é que, assim, que não é a questão de diminuir a quantidade de carga horária, e sim aproveitar o máximo possível de conteúdo. Eu acredito ainda que o bloco de conhecimento que é utilizado na PCN pode ser mais viável, certo? Que foi o que eu falei com o meu parceiro de equipe. Pode ser mais viável porque ele se encaixa, ele se adapta ao tempo do ano letivo, certo? Por ter um tempo mais reduzido, a objetividade de estudo se torna mais propícia e mais adequada ao tempo e ao que é estudado.